está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Eu sou o caminho da paz. Existem 3 tipos de paz. Existem 3 jeitos dele trazer a paz. Qual dos 3 ele vai trazer? Qual a gente sabe que... Sabe não. Qual, o que ele fala? Porque esse é um dos problemas com o Trump. Tem o que ele fala e o que ele faz. E a gente nunca sabe o que ele tá falando é o que ele vai fazer ou não é. Ele é uma figura errática, imprevisível, esse é o comportamento dele. Ele acha que isso é estratégico, por vezes, e outras vezes eu entendo que ele se comporta assim porque ele só não sabe e ele vai mudando de ideia no meio do caminho. Vai tateando, né? Então, o que ele pode estar... Quais são os caminhos? O que ele diz que vai fazer? O que ele diz que não gosta de fazer? E ele vendeu isso na campanha dele. O mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Eu sou o caminho da paz. E eu não vou provocar guerras. Ele estava brigando com a filha do Dick Cheney, que era o vice-presidente americano. E alguns dias antes da campanha, era o vice-presidente quando o Bush era o presidente. E alguns dias antes da eleição, durante a campanha... O Bush que é republicano também, né? Republicano, Mas é que o Trump brigou com todos quase republicanos. Ele reinventou o que é ser conservador e republicano. Mas essa é uma outra discussão. Bom, mas aí ele estava discutindo com ela, publicamente, e ele virou e falou assim, ela é viciada em guerra. Eles querem guerrear. Esses falcões neo-republicanos dessa época do Bush, eles gostam de guerra. Ao longo da vida política dele, ele falou, eu vou tirar os Estados Unidos das guerras do Oriente Médio, vou sair do Afeganistão. Não foi ele que fez a retirada, mas ele falou que iria fazer isso. Ele começou esse processo. Ele foi lá e encontrou com o Kim Jong-un. Eu vou fazer a paz. Ele diz que ele não gosta de guerras. Se ele não gosta de guerras, ele não vai trazer a paz pela via da guerra. Ou seja, a guerra também é um caminho para a paz. Né? Claramente. Que é a terceira opção que eu expliquei. Que é na base da força. Então, ele diz isso, eu não sei o que ele vai fazer. Ele não fez isso em 2016. Ele realmente não fez paz pela guerra. Ele não tem mostrado que ele tem esse perfil. Então não me parece que ele vai derrotar os inimigos americanos. A Rússia, Isso, com Irã. força. Isso não quer dizer que numa situação de instabilidade muito maior e de muito mais agressividade ou assertividade por parte do eixo das ditaduras, que eu chamo que são 5 países ditatoriais revisionistas que querem mudar a ordem internacional, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esses 5 países estão unidos. E isso não quer dizer que se eles derem passos muito agressivos, que o Trump, em condição nenhuma, de jeito nenhum, usaria a força para contê-los. Estou dizendo que parece que ele não vai iniciar nenhum movimento brusco. Mas responder... Responder, sim, dependendo do que eles fizerem. Imagino que ele não é uma figura também que vai, se os caras se tornarem, né, se esses países... não me parece um cara que quer demonstrar fraqueza também diante nesse nível, Claro que nós estamos aqui no hipotético, não sabemos exatamente qual situação estou falando, só estou dizendo que não é sobre toda e qualquer condição que o Trump ficaria pacato ou passivo, buscando a paz. Essa paz sem briga. Então tem momentos que ele poderia buscar essa briga. Então se ele não vai fazer essa terceira, sobraram as outras 2. Que a primeira é a do meio, que é a gente negociar e trocar. As posições do Trump, elas oscilam entre esse segundo tipo de paz e o primeiro tipo de paz. O primeiro tipo de paz é você dar tudo pro outro, porque você não tem vontade de lutar. Você não quer, você não tem estômago, você não acha que é produtivo. Então, dou pro outro. E o segundo é a negociação. Tá. A gente tem que olhar para cada região do mundo para responder para isso e entender o que ele diz que pode fazer.
Vamos começar pela Ucrânia. Na Ucrânia, ele diz que ele vai fazer a paz, um acordo de paz, no primeiro dia do mandato dele. Então, ele não vai certamente dar mais soldados, dar armamento, ele não vai lá ajudar a Ucrânia a vencer. Envolver a OTAN nisso. Isso, ele não vai ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia. Aí sobrou negociar, botar o Putin, fazer o Putin e o Zelensky negociarem e fazer um acordo. Ou ele simplesmente virar e dar para o Putin o que ele quer, que é a Ucrânia. Ele exigir que a Ucrânia aceite tudo, dá os territórios aí e se rende, acabou. E perdeu a Ucrânia. Eu não acho que ele vai chegar nesse ponto de tipo, entregue a Ucrânia inteira pro Putin. Acho que ele vai ficar oscilando entre dar mais do que o Putin quer e menos do que o Zelensky quer. Que seria o quê? O Putin ficar com todos os territórios que hoje ele está conquistando, o Zelensky devolver o território que ele tem da Rússia. Em troca disso, também ele daria, por isso que essa opção tá mais para o primeiro tipo de paz do que para o segundo, porque ele daria também para o Putin o fato da Ucrânia não entrar na OTAN. Essa posição, por que ela é entreguista? Porque você tá dando o que o Putin quer. Aí você fala assim, não, mas dar o que o Putin quer, nós vamos trazer a paz. A gente volta para o começo da nossa conversa. Que paz você quer dar? E aí a gente discute as consequências de cada uma dessas paz, que esse é o ponto importante. Tá passando, né? Exato. Por quê? Porque o mundo não acaba no final do mandato do Trump. Exato. O mundo continua no dia seguinte. E, então vamos manter o Trump lá. Não Nem importa. Não pode e não importa. Por que não importa? Porque o mundo ele tem a sua dinâmica de andamento independente de quem é o presidente americano. O presidente americano não tem poder absoluto para ditar tudo que vai acontecer no planeta. Ele não tem essa capacidade de controlar todos os eventos do mundo. Então as coisas vão acontecendo no mundo e o tabuleiro vai mudando. O tabuleiro mudou de 2001 para 2010, mudou de 2010 para 2014, 2014 para 22 mudou de novo, e de 22 para 24 e para 25 mudou muito mais. E não mudou só porque tem o presidente americano X ou Y. Mudou porque o Putin tem vida própria. Porque o Xi Jinping tem vida própria. Tem interesses próprios. E isso, porque o Kim Jong-un tem vida própria. Porque os ayatollahs no Irã têm vida própria. Eles fazem o que eles querem também. Eles não deixam de fazer tudo só porque existe presidente americano. Tem pressão externa, tem pressão interna, tem oportunidade, tem avanço. Por exemplo, o Irã pode a qualquer momento conquistar uma bomba atômica. E quando o Irã conquistar uma bomba atômica, ele vai mudar, ele vai mudar o comportamento dele em relação ao mundo, independente se o presidente americano é o Trump, o Biden, a Kamala ou o Bernie Sanders. Pô, entendeu? O cara vai continuar sendo o Irã, ele vai continuar sendo um ayatollah fanático, suicida, fundamentalista, religioso, em posse de uma bomba atômica. O Kim Jong-un passou por vários presidentes americanos. A família Dinastia 1, que em termos de família e dinastia, e eu tive a oportunidade de mediar, entrevistar e conversar com o Simon Montefiore, que é um historiador britânico que esteve aqui no Brasil, e eu fui o intermediador, o mediador e tal, eu entrevistei ele. E aí eu perguntei, né, e ele falou que de todas as dinastias e famílias da história do mundo, a família... e esse é o livro novo dele que chama O Mundo, a história do mundo contada pela perspectiva das famílias. A dinastia mais poderosa da história da humanidade é a do Kim Jong-un, da família 1. Por quê? É a única dinastia que conseguiu alcançar a arma atômica, a arma mais poderosa do mundo, que é uma bomba atômica. Então, o projeto da dinastia na Coreia, dessa dinastia na Coreia do Norte, ele está em andamento
independente das eleições americanas. Nenhum presidente americano, democrata e republicano, conseguiu impedir que o Kim Jong-un tivesse a bomba atômica. Nenhum presidente americano até então, incluindo o Trump, conseguiu evitar com garantia, com total segurança, que o Irã não tivesse, que o Irã tivesse acabado com seu programa nuclear. Não conseguiu. Por quê? O Trump esteve no poder quando o Irã tinha um programa nuclear. O que o Trump fez? Ele fez alguma coisa em relação ao programa nuclear iraniano? Ele fez uma coisa acertada, porém pequena. Ele saiu do acordo nuclear com o Irã. Tá. Ele abandonou o acordo nuclear. E tudo bem, abandonou o acordo nuclear, tá certo, fez bem. O acordo nuclear era ruim, quem fez o acordo foi o Obama. O acordo não resolveria o problema do programa nuclear iraniano. Mas sair do acordo é desfazer uma coisa mal feita. E fazer a coisa bem feita que resolveria o problema em definitivo. Foi feita? Não. O que é a coisa bem feita que resolve o problema em definitivo? Destruir o programa nuclear iraniano. Que o Israel tá sempre de olho, né? Sempre de olho e nunca fez. Por que não fez? Porque Bush não deixou. Ah, é? Porque Obama não deixou. Porque Trump não deixou. Porque Biden não deixou. E aí a gente volta de novo para a mesma pergunta. O presidente americano atual, o novo presidente, Trump 2, O laranjão. vai deixar Israel atacar, ou ele vai dar a ordem para atacar e destruir o programa nuclear iraniano? Ou fazer vista grossa também? Se ele não fizer isso, ele não está trazendo a paz. Ele está trazendo a paz naquele período. Daqui 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, ou no meio do mandato dele, o Irã vai lá e vai se declarar um país atômico. O Irã atômico, nós não caminhamos para mais perto da paz no mundo. Nós caminhamos mais perto de uma grande guerra. O Trump tem o poder de resolver isso? Em teoria, ele pode escolher fazer um ataque ou permitir que Israel faça um ataque que aumentem muito as chances do programa nuclear iraniano ser destruído em definitivo. Como já fez no passado, Israel, né? Exato. Que não assumem, né? Mas... não, até... Assumiram? No Iraque, e não assume na Síria, mas no Iraque todo mundo sabe. Tá. Nos anos 80 no Iraque, em 2007 na Síria. Aí tem uma outra pergunta que a gente deve fazer para aqueles que querem ser críticos e realistas de verdade. Eu estou dizendo aqui que, então, para resolver o problema do Irã, tem que destruir o programa nuclear. Israel não vai fazer isso sozinho, sem a autorização dos Estados Unidos ou sem os Estados Unidos fazendo. De bombardear o programa nuclear iraniano é certeza que vai resolver o problema? Não, não é. Porque o ataque pode não ser bem sucedido a ponto de destruir tudo por completo e o Irã acelerar, então, o seu desenvolvimento da bomba atômica e acabar tendo a bomba de qualquer jeito. Sei. Mas a chance de dar certo é melhor do que não fazer nada.